Cassi, com óculos de gatinho, por que será? Ela é cat groomer, conhece bem o universo desse bichinho de 4 patas que está dentro do nosso lar e que, dizem por aí, lida melhor com a solidão do que o cachorro. Gato, tudo bem, melhor para ele a solidão do que cachorro, é fato ou é puro mito, história isso aí? Olha, a gente pode até declarar um certo mito, assim, porque o gato, ele é rotina. Então, se a rotina dele está estabelecida, ele vai lidando melhor com a situação. Mas o que a maioria das pessoas acham é que o gato, ele é da casa, né? Mas isso é uma grande mentira, porque a gente, com o trabalho de cat sitter, percebe que ele sim sente muito a falta do dono, principalmente em longos períodos de distância, né? Então, assim, quando ele tem a rotina estabelecida, ele se adequa àquela situação e, digamos, tem uma facilidade um pouco maior que o cão, que demanda mais energia, né? Mas ele sente sim muito a falta do dono, com certeza. Você disse ali, em longos períodos. Isso. 8 horas por dia seria um longo período? Quando o dono sai de manhã para trabalhar e só volta no final da tarde? É. Diferente do cão, a gente já vê que o cão, como eu falei, ele tem uma demanda maior de energia, então ele teria que ter mais picos de gasto de energia durante o dia. Um dog walker, uma brincadeira quando chega em casa e tudo mais. Ficar mais ativo. Mais ativo, né? O gato, ele se adequa a esse tempo como diz, ele se adequou a essa rotina do proprietário, então ele sabe que aquele período ele vai estar sozinho, né? Mas já está conformado. Já está conformado. Só que é muito importante, quando a gente está em casa, também ter uma rotina de atividades com esse gato. Então, assim, tem muita gente que tem o gato e fala assim, o meu gato ele não brinca, meu gato ele só dorme, meu gato só fica no meu colo, mas ele não quer atividade. Mas isso é um engano. O gato ele gosta sim de atividade e ele precisa sim de atenção também. Então, ele demanda também um pouquinho de ação durante esse dia dele. Que tipo de pesquisa quem é estudioso da área já fez em relação a isso? A como o gato se comporta quando a gente está fora dali, de casa, quando os donos estão ausentes? Bom, todo gateiro, né, nato, ele tem a Bíblia do Gato, que é o livro do Jackson Galaxy, né? Então, ele é o apresentador do Meu Gato Endiabrado, né, no National Geographic. E no livro dele, vários pesquisadores, biólogos, veterinários, filmaram a rotina, o dia a dia desses gatos, né? E uma coisa interessante que eles viram é que, apesar da gente achar, o gato sim, ele dorme 12, às vezes 15 horas por dia, mas às vezes a gente acha que ele faz só isso. E quando eles começaram a observar, eles perceberam que a maior parte do tempo da rotina diária que ele estabelece, ele passa se limpando. Então, ele tem lá o momento do sono, o momento que ele toma o sol na janela, o momento que ele vai comer, que ele se limpa e que ele vai brincar com a diversificação que a gente tem que fazer no ambiente para eles, né? Então, por incrível que pareça, a gente pensa muito que eles estão só dormindo, mas, na verdade, eles passam a maior parte do tempo se limpando. Olha, em movimento ali de alguma maneira. E isso eles viram filmando, né? Deixaram lá em várias casas, com vários tipos de gato, né? E com essas filmagens eles foram estabelecendo um padrão de comportamento. O que fazer com o gato, ali o pet, né? Que está sempre na tua cola o ano inteirinho na temporada de férias, quando você viaja para a praia, para fora do Brasil, enfim, fica 15, 20 dias longe. Qual que é o melhor caminho? O gato, como eu falei, né? Então a gente tem essa coisa de que ele é da casa, mas na verdade o gato ele é muito sensorial, então ele se identifica pelo cheiro e pelo espaço. Quando ele determina aquele cheiro, ele sabe que é o território dele, ele sabe onde tem os locais que ele pode subir, se esconder e tudo mais. Então, apesar de muitas pessoas preferirem hotel, às vezes não é o mais indicado, vai depender da personalidade de cada gatinho. Ele sempre vai ter um período de adaptação nesse hotel, que às vezes pode estressar ele um pouquinho mais. Então, por isso que quando ele sai de casa, ele fica na defensiva, porque ele está realmente desorientado. Então, a melhor alternativa é manter o gato dentro de casa. A cat sitter vai, né, o profissional vai até a sua casa. Obviamente, às vezes ele vai estranhar um pouco essa pessoa, mas ele está no território dele, ele está com o cheiro dele. É mais confortável. É mais confortável para ele, né? Então, as visitas, normalmente, elas giram em torno de 40 minutos a 1 hora, né? E o que a gente preza muito num serviço de cuidados em casa é a atividade. É você gastar a energia desse gato, porque ele teve a rotina dele
que já era aquela normal, vamos dizer, de 8 horas, só que daí às vezes ele fica mais 8 horas, 12 horas sozinho, porque não tem os donos ali para estar dormindo com eles. Em média, um gato dorme quantas horas por dia? De 12 a 15 horas, né? Tem gatos que dormem mais, conforme eles vão ficando mais senis, eles vão dormindo um pouco mais. Porque o gato, ele segue o raciocínio dos grandes felinos, né? Então, eu durmo para reservar energia para caçar. Por isso que é importante a gente brincar com o gato, porque ele está reservando energia para caçar. Brincar com que tipo de brincadeira? Fiozinho, ratinho, bolinha, jogar bolinha de papel, a maioria dos gatos adoram, né? Então, assim, tudo que faça de conta que é uma presa que ele está correndo atrás. Né? Ele precisa de um desafio. Isso, um desafio. Então, e é importante deixar ele pegar aquela presa, seja o ratinho, a bolinha, o fiozinho, pegar, pôr na boca, né? Para ele ter essa impressão de que ele realmente está caçando aquilo ali, né? Então, manter essa atividade faz com que a energia dele gaste, né? E ele consiga relaxar um pouco e tentar ali amenizar aquela ausência que o proprietário está fazendo durante esse período de viagem. Então, a gente tenta Ele vai manter... destruir calçado, vai ficar arranhando a porta, vai ficar miando o tempo todo, como um cachorro fica latindo. Olha, na saudade ou não? Alguns gatos, eles tendem, eu falo assim, a fazer peripécias, né? Então, eu brinco assim que eles são como crianças sozinhas, Pra né? chamar atenção. Isso, para chamar atenção, eles podem sim fazer coisas que eles nunca fizeram. Por exemplo, brincar com papel higiênico, então já cheguei em casa que tinha papel higiênico pela casa toda, às vezes brincar com uma planta que nunca tinha brincado, ou arranhar um sofá que nunca tinha arranhado, né? Porque realmente a falta do dono causa sim uma ansiedade nesse gato, então por isso que a função do cat sitter primordial é estar liberando essa energia para tentar desestressar eles o menos possível. Então, pode ser sim que ele mie um pouco mais, pode ser que faça coisas que antes nunca tinha feito, nesse período de solidão. Até passe mal, entre em depressão, tem? Tem. A gente nota assim, em viagens mais prolongadas, né, as de 15, 20, 30 dias, que às vezes acontecem, às vezes a gente até vai mais de uma vez, né, no dia, porque realmente você nota que o gato ele fica muito carente. Então, às vezes até um gato que ele não te dava muita bola quando você chega, ele já vem, ele quer atenção, ele chama pela tua atenção. Então, é aí que a gente comprova realmente que o gato ele sente sim a falta do tutor, com certeza. Que tem um efeito ali. E se uma das estratégias do dono for comprar um outro gato para fazer companhia para aquele que já está em casa, ou um cachorrinho para fazer companhia para o gato, mas aí no caso do cachorro é mais complicado deixar em casa. O cachorro, como a gente falou, né, ele demanda mais atividade. Então, o cachorro, quando ele vai para o hotel, é o parque de diversões para ele, né? Seria então, a melhor opção pro dogzinho. Agora, pro gato... Pro gatinho já é mais ficar em casa mesmo. Com companhia, melhor com outro gato? Tem assim, na grande maioria das vezes, a gente percebe que auxilia, ajuda, eles fazem sim companhia um pro outro, brincam, então assim, diminui sim aquela questão do estresse, porque eles interagem entre eles, né? Aí, claro, tem toda uma adaptação, né, que seria pauta para um próximo, toda uma adaptação desses gatinhos, né, para eles não causar atrito entre eles. Não mas... comprar hoje o gatinho novo ou para deixar no final do ano, para eles se resolverem. Isso, não. Então, tem que ter uma adaptação anterior, assim, para eles poderem serem amigos, né? E se tolerarem com facilidade, né? Porque a gente brinca que os gatos se toleram, né? Eles têm a hierarquia deles, definem ali. Então, se você conseguir manter uma boa aproximação... Um respeito entre com as certeza partes. vai dar certo. Em relação à alimentação, deixa no potinho... Em quais porções, para também não exagerar nisso, não faltar água? Não... O gato, assim, ele tem os horários de comida, normalmente ele come um pouquinho a cada hora, porque, na verdade, se você for pensar em sentido de floresta, lá os grandes felinos não têm comida disponível a todo momento, mas os nossos felinos em casa, eles já estão com vantagens em relação a isso. Então, procurar sempre deixar a comida à vontade, principalmente quando viaja. Eu brinco que os gatinhos costumam engordar no período de viagem dos proprietários, porque realmente a ansiedade faz com que eles comam um pouquinho mais. Até eles? Até eles. Então, assim, aumentar a quantidade de potinhos de água, principalmente, comida, banheiro também, vale a pena aumentar a caixinha de areia para dar mais possibilidades para eles, né? Então, vale a pena, assim, manter a porção diária, um pouquinho a mais ali, dependendo do período que o cat sitter vai fazer a viagem,
mas procurar deixar sempre à vontade. Para ele já vai estar estressado com a ausência de pessoas, né? E daí ainda chegar lá o pote de comida vazio é mais um fator estressante, né? E banho, se ele já passa a maior parte do tempo se limpando? Não necessariamente é digamos assim, Um substituto? Isso, não. O banho, a gente recomenda em casos de gato de pelo longo, que tem um excesso de oleosidade. Eu trabalho com isso, mas assim, eu falo que o gato ele tem que ser adaptado para esse tipo de estética, né? Então, não é uma regra que o gato necessita tomar banho, né? Você tem que analisar o contexto daquele animal para ver se ele é adaptado a esse tipo de prática. Mas se você vai viajar, jamais. Deixa o gato com o cheiro dele, porque é a forma como ele se identifica pelo cheiro dele. Com as raízes dele ali. Então, não mexe no cheiro, deixa tudo como tá. Na essência, na literalmente. essência dele, exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo, porque a nossa intenção é fazer com que as férias das pessoas sejam muito boas, né, produtivas, animadas, divertidas, mas que a do pet também seja a mesma altura ali, né, nesse nível, nesse padrão. Muito obrigada. Obrigada a vocês.